Pode me chamar de seu Vicente. Não espero que goste de mim, nem que me ache sábio ou interessante. Eu não sou dessas pessoas que fala bonito, que tem história com lição no final. O que eu tenho aqui dentro é uma ferida velha, funda, que nunca sarou direito. E agora que já tô perto de fechar os olhos para sempre, eu achei que talvez, só talvez, contar isso me alivie um pouco. Minha mãe precisou viajar, era o que ela dizia. Só uns dias, meu filho, vou resolver umas coisas com sua tia. Fica com Gilmar, ele vai cuidar de você direitinho. Gilmar era o novo marido dela. Tinha chegado na nossa vida meio de repente, depois que meu pai sumiu no mundo sem deixar bilhete. A verdade é que eu nunca entendi bem o que aconteceu com meu pai. Um dia ele estava lá, bravo como sempre, reclamando do feijão, e no outro não estava mais. E minha mãe, bom, ela fez o que dava para fazer. Seguiu a vida, arrumou esse homem. Eu era pequeno, e ser pequeno é não entender direito as coisas, mas sentir tudo. Eu sentia que tinha alguma coisa errada no jeito que ele me olhava. Sabe aquele olhar que finge ser doce, mas escorre uma coisa ruim por trás? Eu sentia, mas também queria que desse certo, sabe? A gente quer agradar, quer fazer bonito, quer que o novo pai goste da gente. Eu lavava os pratos direito, arrumava a cama, tomava banho sem ninguém mandar, esperando talvez um elogio, um sorriso, qualquer migalha. No dia que minha mãe saiu, lembro da mala dela em cima da cama e eu sentado no canto do quarto com a mochila da escola ainda nas costas. Ela veio, me deu um beijo na testa e disse: "Obedece o Gilmar, ele é bom homem, vai te tratar bem." Eu balancei a cabeça, nem consegui falar, estava com um nó na garganta. Ela saiu e o silêncio ficou maior do que a casa. Gilmar trancou a porta, foi para a cozinha assobiando. Eu fiquei na sala, o sol já indo embora. Quando escureceu, ele me chamou para jantar. Era arroz com ovo. Disse que eu devia me sentir sortudo, porque muita criança por aí nem comida tem. Eu agradeci. Ele riu. Assim que é bom, menino educado. A gente comeu calado por um tempo. Depois, ele começou a falar de coisas que eu não entendia, de como homem tem que ser homem desde cedo, de como a vida ensina do jeito dela, e eu só concordava, balançando a cabeça. Ele me olhava de um jeito estranho, como se analisasse um objeto. Na hora de lavar a louça, ele encostou atrás de mim e botou a mão no meu ombro, apertou de leve. "Você vai aprender muita coisa nesses dias, moleque, coisa de homem, coisa que sua mãe não pode te ensinar." A mão dele escorregou um pouco. Eu me afastei devagar, fingindo que ia enxaguar um prato. Fui dormir cedo. Fingi sono, me enrolei no lençol. Mas o barulho dos passos dele pela casa me deixou com o olho aberto até tarde. Toda hora o chão rangia, como se ele estivesse passando perto do quarto só para ver se eu ainda estava lá. Eu rezava baixinho. Nem lembro para quem. Acho que era para qualquer coisa que tivesse ouvidos. Só queria dormir e acordar com a minha mãe de volta. No dia seguinte, ele não me deixou ir para a escola. Disse que ia me ensinar mais do que aqueles livros de idiota. Ficamos em casa. Ele me mandou limpar o quintal, varrer a varanda, esfregar o banheiro. Homem tem que aprender a cuidar da casa também, ele dizia. Mas o jeito que ele olhava não era de quem queria ensinar. Era de quem estava esperando eu abaixar, sujar o joelho, suar a camisa. A cada hora ele aparecia na porta, cruzava os braços e ficava olhando. Na hora do banho, ele disse que ia me mostrar como limpar direito. Eu falei que sabia, mas ele insistiu. Entrou no banheiro comigo, fez eu tirar a roupa. Disse que era normal, que homem não se esconde de homem. Ficou lá, me observando. O olhar dele queimava. Eu tremia por dentro. Quando fui pegar a toalha, ele segurou meu braço, forte. Olhou bem nos meus olhos e disse: "Você é meu agora, entendeu?" Eu não respondi. Não consegui. Peguei a toalha, saí, me tranquei no quarto. Naquela noite, sonhei com barulho de porta abrindo, com o rangido da maçaneta, com um peso no colchão. Quando acordei, estava suado, a cueca molhada, e o quarto com cheiro estranho. Fingi que tinha sido só um pesadelo, mas alguma coisa em mim já sabia. Ele começou a me chamar de meu menino. Toda vez que falava isso, eu sentia enjoo, mas sorria, por medo. A gente aprende rápido a fingir. É questão de sobrevivência. E eu sobrevivia. Um dia de cada vez.
E o pior era que parte de mim ainda achava que talvez, se eu me comportasse direitinho, ele parasse. Que talvez, se eu não chorasse, se eu não reclamasse, ele só cansasse. Mas não era isso que ele queria. O que ele queria era exatamente o medo, o silêncio, o controle. Um dia, ele me chamou para sentar no colo dele. Eu travei. Disse que estava cansado. Ele levantou de repente, jogou o prato no chão e gritou: "Tá achando que pode me desrespeitar agora?" Depois riu. "Tô só brincando, rapaz. Vem aqui." E me puxou pelo braço. Naquela noite, eu entendi que brincar para ele tinha outro significado. E que obedecer não era só dizer sim, senhor. Desde então, cada gesto dele vinha com dois significados: o que ele falava e o que ele fazia. E o que ele fazia era aquilo que a gente não fala nem quando está sozinho. A casa ficou menor, o tempo passou mais devagar. E minha mãe nem imaginava o que tinha deixado para trás quando fechou aquela porta. O tempo naquele sítio parecia andar com muleta. Minha mãe tinha partido há poucos dias, mas o relógio se arrastava como se tivesse preguiça. Sem rádio, sem vizinho por perto, sem uma alma para conversar. Gilmar falava pouco, mas me vigiava muito. Não era como quem cuida, era como quem cerca. A rotina era cronometrada. Acordava com o canto do galo, lavava o rosto na água fria do pote, tomava um café aguado com pão dormido e ia direto para a lida do dia. Gilmar sempre me acompanhava com os olhos. Eu fingia que não via, mas sentia. O olhar dele pesava mais que enxada de cabo torto. Foi ali que comecei a entender que silêncio demais também é ruído. E quando o barulho da vida some, a gente só escuta o que está do lado de dentro. E por dentro, eu já estava começando a gritar. Na primeira noite que ele entrou no quarto, eu estava quase pegando no sono. A porta abriu devagar, nem fez ranger. Ele carregava um lampião. Disse que ouviu barulho de morcego e que ia dormir ali só por segurança. Apontou para outra cama, a do canto, e eu balancei a cabeça. Não tive coragem de dizer nada. Mas ele não foi para a cama do canto. Sentou na beira da minha. Ficou ali, quieto, com o lampião no colo. Me olhava, não falava, só olhava. De vez em quando passava o dedo pela perna da calça, como quem limpa a sujeira imaginária. Até que falou: "Você parece com sua mãe, mas o olhar é seu pai puro. E isso é bom." Depois levantou, apagou o lampião e saiu. Deixou a porta encostada. Nos dias seguintes, as tarefas ficaram mais exigentes. Ele mandava eu subir em árvore para colher limão, varrer o quintal com galho seco, carregar balde de água do poço com as duas mãos. Mas não era o trabalho que doía, era o jeito que ele vigiava cada movimento. Cada vez que minha camisa subia, ele estava olhando. Cada vez que eu me abaixava, ele arranjava desculpa para estar por perto. E não era só o corpo dele que invadia, era o pensamento também. Gilmar começou a falar coisas que eu não entendia direito, mas que deixavam minha barriga ruim. Coisa de homem, ele dizia. Histórias da juventude dele com outros moleques, de como aprendiam entre si, sem frescura. Eu não sabia onde enfiar a cara. Ele ria da minha vergonha. Você ainda vai entender. De noite, ele voltou, dessa vez com um cobertor. Disse que o vento entra pelas frestas e que eu era fraco, que podia adoecer. Sentou de novo na beira da cama. Ficou olhando meus pés. Depois os cobriu com o pano. "Pé frio, coração fraco", murmurou. A mão dele ficou mais tempo do que devia. Eu não me mexi. No outro dia, mandou eu tirar a camisa enquanto limpava o galinheiro. Disse que dava calor demais, que homem suava e não reclamava. Depois se aproximou com um pano, fingiu limpar meu rosto, mas os dedos desceram para o pescoço. Ficaram ali, firmes. "Você vai ser um homem bonito, sabia?" Eu me afastei, disse que estava com fome. Ele riu. "Comida demais amolece." Foi aí que começaram os ensinamentos. Mandava eu sentar na varanda depois do jantar. Dizia que era hora de aprender a ser homem de verdade. Falava devagar, como padre em sermão. Homem não conta tudo o que sente, guarda, aguenta. E tem coisas que homem só aprende com outro homem. Nesse dia, ele contou que quando era pequeno, o pai dele ensinava com cinto e abraço. Eu perguntei o que isso queria dizer. Ele só respondeu: "Você vai entender, é tradição."
e piscou. As noites seguintes viraram um ritual. Ele esperava a casa calar, depois aparecia. Sempre com um motivo: barulho, frio, saudade. Nunca batia na porta. Sentava, mexia na coberta, ajeitava o travesseiro. Às vezes falava, às vezes só ficava ali. Mas a presença dele era como pedra no sapato, dava vontade de sumir. Uma madrugada, eu acordei com ele encostado demais. Dizia que estava sonhando ruim, que precisava de presença, que homem precisa de calor. Eu tentei virar para o outro lado. Ele segurou meu ombro e disse: "Fica assim, só um pouco, isso é normal." Comecei a dormir com o corpo encolhido. Botava o travesseiro entre os joelhos, cruzava os braços no peito, fingia ronco. Mas ele vinha, sempre vinha, e cada vez ficava mais tempo. De manhã, ele agia como se nada tivesse acontecido, e eu fazia igual. Aprendi a calar, a aceitar, a andar em silêncio, a respirar baixo, a fingir que o corpo era de outra pessoa. Uma tarde, enquanto eu varria a cozinha, ele encostou na porta, me observou e disse: "Você aprendeu rápido, já tá ficando no jeito, homem mesmo. Só falta aceitar de vez." E virou as costas. Eu larguei a vassoura, fui pro quarto, tranquei a porta e deitei de lado, com a cabeça latejando, porque aceitar naquele lugar era se render, e eu ainda não estava pronto para isso. Mas ele sabia que era só questão de tempo. Depois de umas semanas com aquele homem dentro da casa e dos meus pesadelos, eu comecei a ter medo até da sombra. Não tô falando da dele não, da minha mesmo. Aquele vulto torto que me seguia na parede e parecia sempre me lembrar: você não tem para onde correr. E era isso mesmo. Nem o vento soprava sem que ele soubesse. Tinha dia que eu acordava já com o peito doendo, antes do corpo levantar. Não era doença dessas que a gente toma chá de boldo e resolve. Era outra coisa. Era como se o ar não coubesse mais no mundo. Eu andava pela casa e sentia que cada parede olhava. Cada canto tinha lembrança do que ele fazia, ou dizia, ou só deixava no ar. Aquelas palavras doces com gosto de ferrugem. Homem precisa entender as coisas do mundo. Ninguém vai te amar como eu. A tua mãe já fez a parte dela. Uma tarde, eu decidi fugir. Tava ali, empurrando a comida no prato, que ele chamava de refeição de homem, e eu chamava de gororoba de castigo, quando me veio a ideia. Vizinho mais próximo ficava a umas 3 léguas, mas e daí? Se eu andasse pela beirada do mato, podia chegar lá antes do escuro. Minha esperança? Dona Mariquinha, uma viúva fofoqueira que morava com 2 cachorros e uma espingarda pendurada na parede. Ela era brava, mas justa. E, mais importante, ela detestava o Gilmar. Dizia que ele tinha olho de bicho. Esperei ele sair para cuidar das armadilhas do mato. Peguei um pedaço de pão velho, botei no bolso e fui com o coração batendo no ouvido. Passei pela cerca baixa, pulei o córrego e, quando já dava para ver a fumaça da chaminé da Mariquinha, senti um puxão na alma. Não era intuição, era a mão dele mesmo. Gilmar me alcançou com a cara fechada e os olhos cheios de riso, um riso sem som, o tipo que congela os ossos. Fugindo, é? Eu tentei dizer que ia só buscar uma coisa na mata. Ele nem ouviu. Me pegou pelo braço, me arrastou de volta e me jogou para dentro do quarto como se fosse saco de farinha estragada. Homem que foge aprende do jeito difícil, ele disse, trancando a porta com um pedaço de madeira atravessado por fora. Fiquei lá dentro 2 dias, sem comida, sem água direito. O sol entrava por uma rachadura e me lembrava que o mundo lá fora seguia, mas eu estava preso num buraco que nem barulho fazia. Na primeira noite, eu chorei baixinho, com vergonha até das paredes. Na segunda, parei de chorar. O estômago doía, mas mais doía o resto. A cabeça, a alma, sei lá o quê. Eu queria sumir. Vir passarinho, virar bicho, virar nada. Quando finalmente abriu a porta, ele entrou com um prato e um copo. Me olhou como se tivesse pena, mas era outra coisa. Era aquele prazer torpe de quem quebra um brinquedo e depois finge que vai consertar. Você vai ficar melhor sem aquela mania de correr. Homem não corre, aprende. Nesse dia ele ficou mais tempo. Sentou no chão, encostou na parede e começou a contar a história da vida dele, de como o pai dele ensinava com método,
de como era bom ter alguém que sabe o que faz, e terminou dizendo: "Você é mais meu do que de sua mãe. Ela te deixou aqui, não deixou? Que tipo de mãe faz isso?" Aquilo me rasgou, porque era verdade. Ela tinha ido embora, me deixado, por dias, por semanas, sem carta, sem volta, e ele sabia usar isso como faca. "Ela só ficou com você porque ficou sem opção", ele disse. "Quem te ama de verdade sou eu." E aí ele se aproximou. E o resto, meu filho, o resto é o que eu só vou dizer assim, com os olhos baixos. Ali, naquela tarde abafada de céu encardido, foi quando eu deixei de ser criança. Mesmo que o meu corpo ainda fingisse que era. Depois disso, a culpa passou a morar dentro de mim. Não era mais ele que precisava trancar porta. Eu me trancava sozinho. Dormia de lado, não falava mais comigo no espelho, nem com meu reflexo na água do pote. Comecei a achar que talvez ele tivesse razão, que talvez eu merecesse, que talvez minha mãe... Ah, minha mãe, que mulher larga o próprio filho com um homem estranho por tanto tempo? A comida começou a perder o gosto. O tempo virou um troço embaçado. Eu já nem sabia mais quantos dias tinham se passado. Só sabia que toda vez que ele encostava a mão no meu ombro, alguma coisa dentro de mim murchava. E o pior é que ele me chamava de campeão, sorria, me elogiava na frente dos outros. Disse uma vez para um vizinho que eu era como um filho, e eu ali fingindo sorriso, com o estômago virado. É, meu filho, tem dor que não grita, ela só fica e vai comendo por dentro. A volta da minha mãe foi num domingo, no meio da tarde, com o sol alto e a roupa dela cheirando estrada e poeira. Nem avisou, só apareceu, com o rosto abatido, uma sacola pendurada no braço e os olhos cheios de saudade, ou culpa, nunca soube diferenciar. Eu estava no fundo do quintal tentando fingir que capinava quando ouvi o chamado dela. "Meu filho!" Aquela voz. Por um segundo eu quase esqueci de tudo. Mas foi só um segundo. O resto do corpo lembrava. Corri, não por alegria, mas por instinto. Abracei ela com a ponta dos dedos, sem encostar o peito. Ela me apertou forte, como quem tenta colar os pedaços de um vaso rachado sem saber que a água já escapou faz tempo. "Você tá magro, Vicente. Tá dormindo bem? O Gilmar cuidou direitinho?" Antes de eu responder, o Gilmar já vinha da cozinha, limpando as mãos num pano sujo, todo sorrisos. "Claro que cuidei, Célia. Aqui em casa menino come na hora, toma banho quente e dorme cedo, não é, campeão?" Assenti com a cabeça. Fui bom ator. E ela quis acreditar. Era isso ou ter que encarar que tinha deixado o filho sozinho com um homem que ela mal conhecia? Gilmar virou marido modelo. Nos primeiros dias fazia até coisa que nunca tinha feito. Lavou a calçada, bateu bolo, puxou cadeira para minha mãe sentar, até cortou lenha sem reclamar. E mais, passou a me chamar de filhão na frente dela, como se tivesse parido junto. "Esse aqui é de ouro, obedece, trabalha, só falta crescer mais um tico para ser meu braço direito." Minha mãe observava, desconfiada. Dava um sorriso murcho, como quem quer confiar, mas sente a pulga no cangote. "Tá mais quieto que o normal", comentou certa noite, me olhando enquanto eu remexia o feijão no prato. Gilmar, rápido como cobra, respondeu: "Fase de crescimento. Homem nessa idade fica meio calado mesmo. Eu era igualzinho." E ela, por hora, engoliu a desculpa. À noite, nada mudava, só piorava. Gilmar esperava ela dormir, apagava o lampião da sala, caminhava devagar até o meu quarto. Já não entrava sempre. Às vezes só encostava na porta, para ver se eu estava acordado. Outras vezes sussurrava: "Não esquece que a gente tem um trato." E ia embora. Mas o medo não ia. O medo, aquele sim, dormia comigo, dividia o travesseiro, me cobria até o pescoço. Comecei a andar torto, ombros baixos, olhos no chão. Até meus passos ficaram mais curtos, como se eu estivesse sempre esperando levar rasteira. Minha mãe percebeu. Veio uma tarde no quarto enquanto eu dobrava a roupa. Se sentou ao meu lado, olhou devagar. "Você não brinca mais, não canta, nem olha no olho, Vicente. Tá acontecendo alguma coisa?" Minha boca quis abrir, mas minha cabeça gritou, e eu só disse: "Nada, mãe, tô crescendo." Ela me olhou fundo,
Ficou ali, parada, com a mão na minha perna. Não falou mais nada. No outro dia, ela encontrou uma cueca minha rasgada no fundo do cesto. Não era rasgo de uso, era outro tipo. Chamou minha atenção, perguntou o que tinha acontecido. Inventei que enganchei no arame do galinheiro. Ela não respondeu. Saiu do quarto com os olhos semicerrados, do jeito que só mãe olha quando o coração já entendeu antes da razão. Gilmar percebeu e não gostou. Naquela noite, ele apareceu no meu quarto com a cara fechada. Sentou na beirada da cama e disse, sem mexer a boca direito: "Você tá querendo arruinar tudo. Tá ficando abusado, é? Escuta bem, se ela descobrir, eu sumo com você. E não vai ter ninguém para te encontrar. Ninguém vai achar nem o osso, entendeu?" Aquela frase bateu como martelo, e não foi só pelo conteúdo, foi pelo jeito que ele disse, sem levantar a voz, sem raiva, frio, calculado, como quem já tinha feito aquilo antes, e provavelmente já. Tive febre na manhã seguinte, uma daquelas que queima a testa, mas não sai no termômetro. Minha mãe trouxe chá, encostou a mão no meu rosto e eu virei o pescoço rápido. Ela regalou os olhos. "Vicente, ele te fez alguma coisa?" O mundo parou, mas minha boca não abriu, apenas neguei com a cabeça. E Gilmar, do outro lado da casa, assoviava. A escola naquela época era só uma sala com cheiro de giz molhado, uma lousa rachada e uma professora que batia mais com o olhar do que com régua, Dona Teresa. Uma mulher dura, com as pernas inchadas, os dentes encavalados e a paciência curta. Mas o que ela tinha de azeda, tinha de atenta. Foi ela quem apareceu lá em casa um dia sem avisar. Veio montada num burro que parecia tão velho quanto ela, com o vestido amarrotado e a cara de quem não estava ali para tomar café. Parou no portão e gritou meu nome. Minha mãe saiu, limpando as mãos no avental, e chamou de volta. "Teresa, o que houve?" Elas conversaram de pé, ali mesmo. Eu espiava de longe, fingindo limpar as cascas do milho. A professora puxou uma folha dobrada do sutiã e entregou para minha mãe. Era um boletim, daqueles que deviam vir com lenço junto para enxugar o desgosto. Ele não fala, não ri, não responde chamada, e as notas estão caindo mais que manga madura. Alguma coisa tá errada, Célia. Esse menino não tá mais aqui. Minha mãe agradeceu, sem cor no rosto. Não ofereceu nem cadeira, nem café. Disse que ia ver isso direitinho e fechou o portão com mais força do que devia. Naquela tarde, ela me chamou para dentro. Sentou na cadeira de palha, cruzou os braços e me mandou sentar de frente. "Vicente, o que está acontecendo com você?" Respondi com o que eu sempre respondia. "Nada, mãe, só tô cansado." Ela não acreditou, mas não falou nada. Ficou me olhando. Os olhos dela foram me apertando por dentro. Não diziam "tô brava", diziam "tô com medo". E isso era pior. Alguns dias depois, quando o silêncio da casa estava mais grosso que barro no tempo da chuva, ela me pegou de surpresa. Eu estava varrendo o corredor, suado, com o pé cheio de poeira, quando ela chegou por trás e perguntou seca: "Ele fez alguma coisa com você?" Não teve aviso, não teve rodeio, só a pergunta nua, cravada no meio do meu peito. Engasguei, o cabo da vassoura escapou da minha mão. Olhei para ela e menti. Não. Nunca. Mas meus olhos entregaram tudo, porque eu vi os dela tremerem. Ela se afastou, devagar, como quem pisa em buraco sem fundo. Só que a parede tinha ouvido. Gilmar escutou. Naquela noite, eu tentei não dormir. Fiquei deitado, ouvindo cada estalo do telhado, cada passo da madeira, cada farfalhar do vento. Mas o cansaço me venceu. E quando acordei, já era tarde demais. Ele estava no quarto, sem dizer palavra. Fechou a porta sem barulho, andou devagar até minha cama. Se abaixou. O cheiro de suor e álcool barato me enjoou. Tentou puxar o lençol. Eu resisti. Ele riu. Aquele riso que não tinha som, só veneno. "Tá querendo bancar o esperto agora", ele sussurrou, a voz embargada de raiva fria. "Quer contar pra ela? Acha que ela vai acreditar? Ela foi embora, lembra? Te deixou aqui, sozinho. Eu que fiquei, eu que cuidei." Tentei gritar. A garganta ameaçou, mas a mão dele tampou minha boca com força.
O braço dele me prensou contra o colchão. Você é meu, só meu, e homem de verdade não reclama. Foi rápido, frio, sem ruído, como quem faz uma tarefa rotineira. O corpo dele esmagava o meu, enquanto o mundo encolhia para dentro da minha cabeça. Eu tentei lutar, juro que tentei, mas era como se minhas pernas não fossem mais minhas, nem meus braços, nem minha alma. Quando tudo acabou, ele se levantou, me olhou como se tivesse limpado a cozinha. E lembra, ela não pode saber, senão o mundo vai achar que foi você que quis. Saiu deixando a porta entreaberta. Eu fiquei ali, de olhos abertos, com o lençol puxado até o queixo. A boca doía, o peito ardia, mas o pior estava por dentro. Era a certeza de que agora não tinha mais volta. Na manhã seguinte, tomei café com a boca seca. Minha mãe botou o pão no prato. Eu disse obrigado, sem levantar os olhos. Gilmar sentou do outro lado da mesa e disse: "Nosso menino tá melhor, né, Célia?" Ela olhou para mim. Eu mantive o olhar baixo. Fingir era a única coisa que ainda me deixava de pé. Ela estava estendendo roupa no varal quando viu. Foi sem querer. Um pano embolado no fundo do balaio, escondido entre lençol e calça de lida. Pegou com a mão sem pensar, mas assim que desenrolou, o cheiro subiu. Não era sujeira de barro, nem de menino que brincou demais no chão. Era outro tipo de sujeira, mais pesada, mais funda. A peça era minha. Uma cueca que ela mesma tinha costurado à mão, com pano de sobra de camisa velha. Mas o que viu ali não dava para remendar com linha e agulha. Manchas escuras, algumas secas, outras mais recentes. O elástico frouxo, puxado, quase rasgado. E um rasgo esquisito perto do quadril. Rasgo de quê? De queda? De bicho? De mão? Ela ficou com a peça na mão um tempo, parada, no meio do quintal. O sol batendo, as galinhas ciscando, e ela ali, como se o mundo tivesse parado só para ela entender o que nunca quis entender. Dobrou devagar. Foi até o galpão, onde Gilmar afiava uma faca de peixe que nunca via água. O barulho do metal no amolador fazia cócega na espinha. "Isso aqui é o quê, Gilmar?" Ele nem olhou, continuou afiando. "Roupa suja, vai lavar ou vai perguntar para São Pedro?" "Não faz piada comigo." A voz dela já vinha mais firme. "Isso aqui não é de menino que caiu de árvore." Gilmar largou a faca, se virou devagar, como quem gira uma tampa de panela fervendo. "Cê tá me acusando, é?" "Eu tô perguntando. O Vicente tá estranho, tá quieto, tá murchando. E agora é isso." Ele deu um passo à frente. O corpo dele grande, a sombra cobrindo metade do chão. "Você ficou fora semanas. Nem sabe mais quem é seu filho. Vai defender ele e me jogar na fogueira?" "Eu tô vendo o que ele virou." "Cuidado, Célia." A voz dele engrossou. "Muito cuidado com o que você tá pensando. Eu sou o homem dessa casa." Ela apertou o pano na mão. "Se encostar nele de novo, eu acabo com você." "Encostar? Tá me ameaçando agora?" "Se for preciso." Foi aí que ele riu. Riu como se fosse dono do mundo. Como se ela fosse só mais uma criança birrenta na mão dele. "Você vai fazer o quê? Vai me bater com pano sujo?" Ela não respondeu. Entrou em casa, direto pro canto onde guardava as facas grandes. Pegou a de cortar carne, a de cabo grosso, aço pesado, que só usava em dia de matar frango. Voltou com ela na mão, firme. Ele arregalou os olhos por um segundo, depois riu de novo. "Tá ficando louca agora, é?" Ela apontou a faca. "Encosta nele mais uma vez, só mais uma, e você vai ver o que uma mulher faz quando não tem mais saída." Ele não recuou, mas também não avançou. Ficaram se encarando um tempo, os dois imóveis. E eu, do canto da casa, observando tudo por uma fresta da porta, com o coração batendo no pescoço. Ela abaixou a faca, não porque desistiu, mas porque entendeu que não era ali. Não ainda. Virou as costas e entrou. Naquela noite, ela trancou a porta do quarto, e eu ouvi a gaveta do criado mudo rangir, o som metálico da faca batendo em madeira. Ela dormiu com ela debaixo do travesseiro. Eu fiquei acordado, o tempo todo. Até que, lá pela madrugada, ouvi um som abafado vindo do banheiro. Levantei devagar, me esgueirei até o corredor. A porta estava fechada, mas o som vazava pelas frestas. Era o choro dela. Não um choro alto, escandaloso,
mas aquele que parece engasgar na garganta, que machuca por dentro, que sai junto com o ar e volta como soco. Ela chorava sentada no chão, com as mãos tapando a boca, tentando não acordar ninguém, mas eu ouvi, porque dor reconhece dor. E ali, naquele banheiro de piso rachado, com o som dela tentando esconder o que o corpo não aguentava mais segurar, eu entendi tudo. Minha mãe também estava presa, também vivia com medo, também sabia. Mas ela ainda podia escolher. Eu não. A carta chegou dobrada em 4, com o nome do menino escrito torto do lado de fora. Papel pardo, cheiro de poeira, carimbo da escola. Veio pelas mãos do moço da venda, que fazia o favor de carregar os recados da cidade até o povoado. Entregou para minha mãe no portão junto com o fiado do mês. Trouxe isso aqui, dona Célia. A professora andou, disse que era urgente. Ela abriu na hora, ali mesmo, com as mãos suadas do calor. Leu em silêncio. O rosto dela foi mudando a cada linha. As sobrancelhas franziram, o queixo travou e os olhos ficaram mais duros que pedra no fundo do rio. Não disse nada. Dobrou o papel de novo, agradeceu o moço e entrou em casa como quem caminha sobre caco de vidro. Na carta, Dona Teresa dizia que o menino, eu, estava com um comportamento perturbador. Essa foi a palavra que usou. Que não falava com ninguém, que tremia ao menor toque, que andava encurvado e evitava se sentar perto dos outros meninos. Disse que chorava sem motivo, que se encolhia nos cantos da sala e que uma vez, quando ela tocou no ombro dele para chamar a atenção, ele saiu correndo da sala como se tivesse visto o demônio. Esse menino precisa de ajuda, dona Célia. Eu não estou falando de castigo nem de sermão, estou falando de outra coisa. Tem coisa errada aí. No dia seguinte, ela foi chamada na escola. Vestiu o vestido escuro, prendeu o cabelo com lenço, calçou o sapato duro de missa e saiu cedo, antes mesmo do sol nascer. Andou léguas de estrada batida até chegar lá. Lá, escutou tudo. Escutou a professora descrever meu silêncio. Escutou a coordenadora dizer que meu desenho mais recente era só um monte de riscos pretos num papel branco. Escutou que eu não comia direito na hora do lanche, que recusava qualquer abraço, que tinha medo de barulho, de sombra, de gente. Escutou que quando alguém chamava meu nome alto demais, eu encolhia os ombros como quem espera a pancada. Escutou e não chorou. Porque naquele momento, chorando ou não, ela já sabia. Voltou para casa calada, não falou nada no caminho. O sapato machucando o calcanhar, o suor escorrendo pelas costas, mas os pés andando como se soubessem que era agora ou nunca. Quando chegou, me chamou para o fundo do quintal, só nós dois. Eu com a enxada na mão, fingindo que capinava um pedaço que já estava limpo. Vicente, a voz dela saiu baixa, mas firme. Me diz o que estão fazendo com você. Eu travei, senti o mundo ficar pequeno. O suor virou gelo, as mãos começaram a tremer. A enxada caiu no chão. Ela deu um passo, estendeu a mão. Filho, me conta, por favor. Eu aguento, só me conta. Mas eu não consegui. A garganta fechou, a boca virou pedra. Só balancei a cabeça devagar e fugi, de novo, pro quarto, para dentro de mim, para aquele buraco onde ninguém me achava. Na janta ela não falou nada. Serviu o arroz, o feijão e ficou olhando para o prato, como quem reza. Gilmar tentou puxar conversa, mas ela respondeu com um grunhido. Ele percebeu, ficou quieto também. E naquela noite, o mundo resolveu ficar mais mudo que nunca. Foi já de madrugada que levantei. Não sei que hora era. Só sei que a casa estava escura, o vento batia na janela e meu corpo doía por dentro de um jeito que não cabia mais. Saí do meu quarto em silêncio, descalço, com os pés sujos do chão batido. Abri a porta do quarto dela devagar, não falei nada. Ela acordou na mesma hora, sentou na cama, me olhou nos olhos. E eu só encostei a cabeça no colo dela e chorei. Chorei como nunca tinha chorado. Chorei com o corpo todo, chorei com a alma, com o peito, com as costas. Chorei como se cada lágrima fosse um pedaço da dor que estava presa fazia meses. Ela passou a mão no meu cabelo. Não disse palavra, mas eu senti a mão dela tremer. E foi ali, naquele silêncio, que tudo foi dito, sem uma palavra. Porque mãe entende,
Mesmo sem ouvir, mesmo sem ver, ela sente. Naquela madrugada, o quarto dela virou porto, e o meu choro, naufrágio. E naquela noite, Gilmar não voltou para o meu quarto. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo. A casa acordou muda naquele dia. Nenhuma galinha cantou, nenhum cachorro latiu, nem o vento se atreveu a soprar. Era como se até os bichos sentissem que alguma coisa ia acontecer. Minha mãe fez o café sem falar nada. O cheiro do pó queimado subiu como fumaça de aviso. Gilmar sentou à mesa e tentou manter o teatro. Pegou o pão duro, molhou no café e mastigou fazendo barulho, olhando para mim de canto de olho. Minha mãe não levantou a cabeça. Só botou a caneca dele na mesa, sem derramar uma gota. O tipo de gesto que só mulher que está com ódio controlado consegue fazer. Eu sabia. Ele também sabia. O clima era de fim. Depois do café, ele pegou a toalha velha de sempre, jogou no ombro e anunciou, como fazia todo dia: "Vou tomar um banho no fundo, que o sol já vai subir." Minha mãe só fez um aceno com a cabeça. Um meio gesto, quase imperceptível. Mas quem prestasse atenção veria que ela esperava por aquele momento fazia tempo. Ele saiu pela porta dos fundos assoviando. O som do balde enchendo começou a ecoar logo depois. Água caindo, pés pisando barro, o sabão chiando na pele dele. Uma rotina que, por fora, parecia comum. Por dentro, era só o intervalo entre o antes e o depois. Minha mãe esperou 10 minutos. Depois, se levantou, lavou as mãos na pia, enxugou no pano da cintura e caminhou até o quarto. Mas não de qualquer jeito. Caminhou com a firmeza de quem não vai buscar resposta, vai dar fim. A faca já estava escondida na dobra da saia. Não era pequena, era de cortar carne de porco, com cabo largo e lâmina que só saía da gaveta nos dias de matar. E naquele dia ia matar outra coisa. Ela entrou no quarto e fechou a porta devagar, sem fazer barulho. O sol batia pela janela, desenhando o contorno do corpo dela no chão de tábua. Ele ainda estava com a toalha amarrada na cintura, enxugando o peito com outra. Quando viu ela, sorriu. Um sorriso torto, cínico, como se ainda tivesse controle. "O que foi agora, Célia? Veio ver se eu esfreguei direito as costas?" Ela não respondeu. "Tá com essa cara por quê? Vai dizer que ainda tá acreditando naquele menino? Ele só tá querendo atenção. É isso. Criança inventa, cê sabe. Sonha, fantasia." Ela não respondeu. Só tirou a faca da saia e apontou para ele. O sorriso escorreu da cara dele como se tivesse levado tapa. Você tá ficando maluca? Tá com isso na mão por quê?" Ela deu um passo. "Você quer me matar, é isso? Por causa de invenção de criança? Por causa de uma mentira?" Outro passo. "Você vai fazer besteira, Célia. Vai estragar sua vida. Vai acabar presa. E tudo por quê? Por causa de um moleque mimado?" Ela não tremeu. "Você sabe o que acontece com mulher que mata marido, né? Hein? Você sabe. Ninguém vai acreditar em você. Ninguém." Silêncio. E então ela partiu. Não gritou, não esperneou, não deu aviso. Só foi. O quarto virou um borrão, um emaranhado de movimento, sombra e som abafado. Um tropeço aqui, um empurrão ali, o som da toalha caindo no chão. E depois, o corte. Seco, rápido, preciso. Ele gritou. Um grito que não parecia humano, um urro vindo do fundo da alma, atravessado de dor, de pânico, de tudo junto. Um som que atravessou parede, teto, telha e foi parar dentro da minha cabeça, onde ecoa até hoje. Mas o que ela cortou não dá para costurar de volta, porque depois daquele dia ele nunca mais ia usar o brinquedo favorito de homem nenhum. Ele caiu no chão segurando a própria virilha, o rosto branco feito cal. Tentava falar, mas só espumava pela boca. Minha mãe ficou em pé, olhando. O vestido encharcado de sangue, os pés descalços, a respiração pesada como de bicho cansado. Não disse nada. Virou as costas, saiu do quarto, andou até a sala onde eu esperava, em pé, sem saber se corria ou chorava. Estendeu a mão. Eu segurei.
E a gente saiu da casa assim, ela coberta de sangue, eu com os olhos marejados, os dois de mãos dadas, em silêncio absoluto. O sol já tinha subido, o mundo seguiu seu rumo, mas ali, naquele instante, a gente começava outro, um que talvez nunca fosse normal, mas que pelo menos, pela primeira vez, era nosso. Não deu nem tempo do sangue secar direito. 2 dias depois daquilo, a justiça veio bater na porta. A casa da parenta onde a gente se escondeu não era segredo para ninguém, e muito menos para a polícia. No povoado, boca corre mais rápido que cavalo solto. Vieram em 2, um alto, de bigode torto e paletó desbotado, o outro, mais novo, com cara de quem ainda queria acreditar que estava fazendo a coisa certa. Perguntaram se era ali que morava Célia dos Anjos. Minha mãe só respondeu com o corpo. Ficou em pé, mão cruzada na frente, olhar firme. Disse o nome completo, sem tremer. Temos um mandado de prisão preventiva. Seu marido, Gilmar Correia, está vivo, hospitalizado, em estado grave. E a senhora está sendo investigada por tentativa de homicídio qualificado. Foi assim, seco, direto, como se ela tivesse chutado um cachorro na praça. Nada de contexto, de porquê, só os termos bonitos da injustiça. Ela não chorou, só pediu 5 minutos. Entrou, pegou o vestido escuro, lavou o rosto na bacia e saiu como quem vai ao mercado. Quando passou por mim, disse baixinho: "Agora é com você, Vicente. Agora você aguenta, porque eu aguentei por nós dois até aqui." Eu queria gritar, queria agarrar ela, dizer que não ia soltar, que não podiam levar a única pessoa que tinha me tirado do inferno. Mas não falei nada. Fiquei parado, de pé no canto da cozinha, com a colher de pau ainda na mão. O outro policial, o mais novo, olhou para mim e disse com voz mole: "Você vai vir com a gente também. A gente vai te deixar num lugar bom, tá?" Bom para quem, pensei, mas calei. Já tinha aprendido que criança calada dá menos trabalho. Me levaram para um abrigo no município vizinho. Chamavam de Casa Transitória. Lugar de parede descascada, janelas sem vidro, camas de ferro, travesseiro com cheiro de urina antiga. A mulher que nos recebeu parecia carregar ódio nos ombros. Nome dela era Dona Nair. Mandava com grito e vigiava com olho de coruja. Ninguém chamava ela de tia nem de mãe. Era só ela, um vulto duro. No abrigo, a gente aprendia rápido. Quem fala demais apanha. Quem chora demais vira motivo. Eu era o que ficava no canto. Não falava, não sorria, não brigava. Só olhava. E isso incomodava mais do que qualquer grito. Adulto não gosta de criança que observa em silêncio. Parece que vê mais do que devia. Não demorou para me mandarem para outro lugar. Diziam que eu era problemático. Esse aí não interage, parece retardado. Manda para outro canto. E fui. Mais uma casa. Mais um prédio que chamavam de lar, mas que cheirava a abandono. Tinha comida fria, água fria, cama fria. E coração nenhum. Ali, o maltrato não era com surra, era com ausência. Ninguém te via, ninguém te ouvia. Só serviam arroz com feijão e davam ordem. A gente virava número. Eu era o 58 num lugar, depois 31 em outro. Nunca mais fui Vicente. Aprendi a não pedir mais nada, nem afeto, nem atenção. Porque todo adulto parecia feito do mesmo molde, ou cruel ou ausente. E eu preferia a ausência. Pelo menos ela não doía na hora, só depois. Os outros meninos zombavam. Diziam que eu era assombrado. Esse aí foi amaldiçoado. A mãe dele cortou o pau do pai. Tá marcado. Eu não respondia, mas cada vez que ouvia, sentia uma parte minha murchar por dentro. Fui crescendo assim, calado, duro, com a alma cheia de musgo. As lembranças do Gilmar, da faca, do sangue no vestido da minha mãe, tudo misturado com cheiro de mofo, sopa rala e choro de noite. Às vezes sonhava com ela, com o som da faca batendo no chão, com o grito dele. Acordava suado, trêmulo, e ninguém vinha ver se estava tudo bem, porque ali, no abrigo, ninguém nunca vinha. Anos passaram. Me mudaram de novo. Mais um lugar, mais uma placa na entrada dizendo Centro de Acolhimento.
Acolhimento de quê? De ferida não era. Já adolescente, meu rosto começou a endurecer. Ninguém me tocava. Ninguém me chamava pelo nome. E eu já não esperava mais. A esperança tinha sido o primeiro órgão a apodrecer. Olhar para o espelho do banheiro rachado era ver a sombra do que sobrou de mim. Um menino que foi cortado antes de crescer, que nunca teve infância, que não sabia mais se era gente ou só um sobrevivente mal desenhado. A ferida virou cicatriz, mas não daquelas que fecham, era daquelas que latejam para sempre. E foi ali, naquele quarto com colchão fino e parede mofada, que entendi, estava virando o que mais temia. Um corpo andando sem alma. Um menino que não sabia mais amar. Um sobrevivente que já tinha esquecido por que lutava. Foi numa noite qualquer, nem quente nem fria, daquelas em que o teto pinga e o colchão ainda guarda a umidade de 3 banhos mal tomados. O quarto era dividido com mais 6 meninos, cada um com seu cheiro, sua história e seu inferno particular. Não tinha cortina, não tinha conforto, não tinha amor. Só cama de ferro, coberta fina e vigilância de quem finge que cuida. Eu dormia de lado, encolhido, sempre com a coberta puxada até o queixo, mesmo no calor. Velho costume. Proteção inútil, mas era o que eu tinha. Foi ali, no meio da madrugada, que senti. Um peso no colchão, um movimento lento, uma respiração próxima demais. Abri o olho, devagar. Primeiro vi a sombra, depois o rosto. Um menino mais velho, uns 2 anos a mais que eu. Tinha fama de sorrateiro, dizia coisas tortas no ouvido dos outros. Já tinham avisado sobre ele. Ninguém fazia nada. Fica quieto, ele sussurrou, ajoelhado do meu lado. Não vai doer. Eu já fiz isso antes. As palavras dele foram uma faca na memória. Voltou tudo. Gilmar, o cheiro da sala, a mão tampando minha boca, o travesseiro molhado de medo. Mas dessa vez, não. Dessa vez, o corpo não travou. Dessa vez, não fui o mesmo. Levantei o braço e acertei ele com tudo. No queixo, no nariz, na garganta. Bati com o braço, com o punho, com o cotovelo. Nem pensei, só bati. Bati como quem limpa um poço entupido, como quem expulsa o passado de dentro com cada soco. Bati até minha mão doer, até o som dos ossos baterem se misturar com o grito abafado dos outros meninos chamando alguém. Bati até ele cair no chão. E mesmo assim, continuei. Fui tirado de cima dele por 2 funcionários. Um me segurou pelos braços, o outro pelas pernas. Gritavam, mas eu não escutava mais nada. Só o sangue nas minhas mãos. O dele e o meu. Me colocaram numa sala pequena, trancado. O menino foi levado para o hospital. Eu fiquei ali, sozinho, com os olhos secos e o peito estourando. Foi ali, naquele chão de cimento gelado, que percebi. Que eu podia fazer alguém parar, que meu corpo podia dizer não, que aquela parte de mim que viveu calada, que apanhou em silêncio, que serviu de alvo, agora tinha resposta. Mas a resposta não veio sem custo. No dia seguinte, fui chamado na sala da direção. O assistente social, a coordenadora e uma mulher que eu nunca tinha visto estavam sentados me esperando. Tinham uma pasta aberta na mesa e o olhar de quem já tinha sentença pronta. Você se tornou um perigo para os outros, Vicente. Você não é só vítima, agora é também agressor. Vamos precisar te transferir. A palavra transferir significava trancar mais ainda. Me mandaram para outro lugar, um setor separado, com grades nas janelas, menos contato com os outros e horários fixos para tudo. Comecei a receber um comprimido depois do café, um depois do almoço e outro antes de dormir. É para ansiedade, disseram, vai te ajudar. Mas o que aquilo fez foi me entorpecer. O mundo começou a ficar mais lento, o corpo mais mole, o pensamento nublado. Eu dormia quase o dia todo, acordava sem saber se era noite, comia sem fome e chorava sem entender por quê. Os funcionários agora me olhavam com pena e medo, não mais com descaso como antes. Passei a ser chamado de o complicado, o louco, o doente.
E com o tempo comecei a acreditar. Se todo mundo dizia que eu era problema, então devia ser verdade. Talvez o erro fosse eu mesmo. Talvez o Gilmar tivesse deixado algo dentro que eu nunca mais conseguiria arrancar. Talvez fosse isso. Eu fui feito para sofrer, para murchar, para sangrar por dentro. Porque mesmo quando eu me defendi, mesmo quando eu disse não, ainda assim fui punido. Ali, trancado, sedado, desacreditado, comecei a entender o que era o abandono completo. Não era só físico, era existencial. Eu existia, mas ninguém queria que eu existisse do jeito que eu era. Só queriam que eu fosse mudo, quieto e obediente. Como antes, como sempre. Mas agora tinha uma parte de mim que não dormia mais. A porta do abrigo fechou nas minhas costas sem fazer barulho. Foi um estalo seco, sem despedida, sem adeus, sem ninguém me olhando partir. Me entregaram uma trouxa de pano com uma camisa, uma calça e meia sola de sapato, tudo doado, e um papel dobrado no bolso com o nome de uma pensão barata numa cidade próxima. Vai pra lá. Eles estão precisando de moço para descarregar carga. Melhor que ficar aqui. Melhor? Andei a pé até onde conseguir. Peguei carona com um carroceiro que falava sozinho. Fiquei na carroça com os porcos e até eles pareciam mais bem tratados que eu. Quando cheguei, estava fedendo, com as solas dos pés esfoladas e o estômago fazendo mais barulho que os sinos da igreja do centro. A pensão era uma casa velha, cheirando a gordura e pano molhado. O quarto que me deram era dos fundos, com colchão de palha e uma janela que dava para um muro rachado, sem chave na porta, e com um trinco que nem fazia questão de fingir que protegia alguma coisa. Passei os primeiros meses trabalhando onde deixavam. Carregava a caixa na feira, empurrava carrinho de entulho, limpava curral. Quando não tinha nada, oferecia ajuda para descarregar caminhão, em troca de um prato de comida. Tinha dias que era arroz e farinha, outros só farinha. Tinha noite que dormia com a barriga estalando de fome, com um pano molhado na boca para enganar o vazio. Acordava com dor no corpo, dormia com dor na alma. Fui aprendendo o que ninguém ensina. Como dormir em chão de madeira sem acordar com a coluna travada. Como esconder dinheiro na sola do sapato. Como usar a própria sombra para fugir de gente que olha demais. Ninguém me conhecia. Ninguém me chamava pelo nome. E era melhor assim. Confiança era luxo, e eu não podia pagar. Tive uma faca desde o primeiro mês. Comprei de um vendedor de peixe na feira. Cabinho de osso, fio torto, mas servia. Dormia com ela debaixo do colchão. Depois passei a deixar ela no bolso, enrolada num pano. Se alguém batia na porta tarde da noite, eu já estava com a mão nela. Fui morar em 2, 3, 4 lugares diferentes nos anos seguintes. Sempre em pensão de beira de estrada, onde homem dorme com a calça no corpo e o medo no pescoço. Nunca fiquei tempo demais num canto só. Quando começavam a perguntar de onde você vem, eu sumia. Não gostava de explicação. E nem dava, nem para mim mesmo. E mulher? Não encostava, não beijava, não permitia. O corpo travava, a memória ardia. Tudo parecia sujo, errado, fora do lugar. E se alguém ria alto demais ou me tocava de leve no braço, eu já estava em alerta. Nunca relaxava, nunca dormia de verdade. No máximo, cochilava com um olho aberto. Até que um dia, numa cidade pequena de nome esquecível, conheci Rosalina. Não foi romance, não teve olhar atravessado, nem suspiro, nem destino. Ela lavava roupa para fora, eu empilhava saco de farinha numa cooperativa. Morávamos na mesma pensão, quartos vizinhos. Ela falava pouco, andava com o rosto coberto por um lenço e sempre usava sapato fechado mesmo no calor. Tinha algo de diferente nela, um peso no andar, uma tristeza quieta, parecida com a minha. Nos cruzamos muitas vezes antes de dizer qualquer coisa. A primeira palavra veio num fim de tarde, quando o varal caiu com o vento e minha camisa suja caiu em cima da saia dela. Ela só pegou, sacudiu e devolveu. Tá limpo agora. Vento lava melhor que gente. Eu agradeci com a cabeça. E foi só isso. No dia seguinte, ela deixou um pedaço de bolo de fubá no peitoril da janela do meu quarto. Não olhou para mim, só deixou. Eu comi em silêncio.
No outro dia, deixei um punhado de café cru enrolado num pedaço de jornal. Não falávamos quase nada, mas todo dia tinha troca. Um silêncio que dizia mais do que muita conversa. Teve uma noite que choveu muito. A água escorria pelas frestas do telhado e minha cama ficou encharcada. Tentei secar com pano de chão, mas não deu. Rosalina apareceu na porta com uma coberta. O colchão lá tá seco, se quiser pode dormir no canto. Fiquei parado, a faca no bolso, o corpo em alerta. Não encosto, nem falo, só dorme. Foi isso que ela disse, e eu fui. Deitei no canto da cama dela, de roupa, com a faca debaixo da coxa. Ela apagou o lampião e deitou de costas. Nenhuma palavra, nenhum movimento. E assim a noite passou. Eu ouvi o vento, a chuva, o som do meu próprio coração. Mas, pela primeira vez, não tive medo. Pela primeira vez, deitei e não tremi. Fechei o olho e, mesmo que fosse por pouco tempo, dormi. Não foi um sono leve, nem tranquilo. Ainda acordava com cada rangido da cama, com cada barulho de fora, mas teve algo novo ali. Pela primeira vez, o silêncio não doía. E isso, naquele momento, foi o mais perto de paz que eu já tinha chegado. Mas dormir não é esquecer. Eu ainda acordava no meio da noite achando que alguém ia me puxar. Ainda sonhava com grito. Ainda sentia cheiro de coisa antiga, de terror com nome de gente. Mas agora não estava mais sozinho. E só de saber isso já era muito. A velhice chega sem pedir licença. Vai tomando pedaço por pedaço, começando pelo joelho, depois o olho, depois o gosto de esperar alguma coisa do mundo. Comigo não foi diferente. Só que, no meu caso, ela não chegou de mansinho. Ela veio com o peso de tudo que deixei de sentir por anos, como se o corpo tivesse guardado rancor de mim, e agora cobrava. Rosalina e eu ainda vivíamos na mesma casinha, do lado do mercado que ela tanto cuidava. Já não trabalhávamos como antes, mas a gente vivia, com o pouco, mas com paz. Eu regava as plantas de manhã, ela fazia os panos de prato para vender na feira e à noite a gente dividia uma sopa quente e o mesmo silêncio de sempre. A diferença é que, depois de tantos anos, aquele silêncio já não era muro, era abrigo. Foi numa manhã qualquer, dessas em que o café sai fraco e a perna custa a obedecer, que ela chegou com um maço de jornal velho. Trazia sempre para forrar prateleira, enrolar garrafa e espantar barata. Jogou em cima da mesa e foi tratado feijão. Eu fiquei ali, desembrulhando as folhas, quando li o nome, Gilmar Correia. Estava numa daquelas colunas religiosas, com foto e tudo. Pastor Gilmar celebra 30 anos de missão evangélica com evento em praça pública. Embaixo, a foto. Ele de terno, Bíblia na mão, sorriso de vidro e uma mulher do lado, gorda, penteada, com ar de primeira-dama de igreja. Tinha ainda 3 crianças na foto, provavelmente netos ou bisnetos. Li a legenda 2 vezes, como se fosse mentira. Homem restaurado pela fé após sobreviver à tragédia familiar. Hoje é referência de superação e amor. Eu ri. Mas foi aquele riso que arranha a garganta, que começa pequeno e termina com o estômago doendo. Um riso sem graça, sem ar, sem som. Riso de quem viu o próprio fantasma posar para a foto. Até Jesus deve ter cuspido quando viu ele entrar na igreja. Fiquei com o jornal na mão por horas. Lia, relia, olhava a foto. A vontade de vomitar crescia junto com a pulsação. A faca antiga ainda estava na gaveta da cozinha. Peguei ela, olhei, testei o fio na unha. Não era mais a mesma de antes, nem eu. Mas dentro do peito, o tremor era igualzinho. Passei a noite em claro. Rosalina percebeu, como sempre. Só colocou uma caneca de chá na minha frente e saiu da cozinha. Deixou que eu lutasse com meus próprios fantasmas. Eu precisava. No dia seguinte, peguei o trem para a cidade onde ele estava. 3 horas de viagem. O banco de madeira doía nas costas, mas a cabeça doía mais. Cada parada, cada sacolejo era um tapa do passado. Cheguei cedo. A cidade tinha crescido, mas o cheiro ainda era o mesmo. Poeira, suor e promessas não cumpridas. Caminhei até a igreja onde ia acontecer o tal culto. Não era um templo, era um galpão com cadeiras plásticas e uma loma azul na entrada.
Esperei. Vi gente chegando, vestida com roupa de missa, Bíblia debaixo do braço, criança correndo, velho tossindo, mulher abanando o rosto com boletim da igreja. E então, ele apareceu. Saiu de um carro velho, mancando, com uma bengala que parecia mais enfeite do que apoio. O terno estava apertado, como se o corpo tivesse inchado por dentro. O rosto envelhecido, mas ainda com aquele sorriso. O mesmo sorriso. Aquele sorriso. Ficou cumprimentando os outros, como se fosse rei. Tocava a cabeça das crianças, abençoava com a mão no ar, fazia piadinha com os outros homens. A mulher ao lado dele ria. Um teatro completo. E a plateia aplaudia. Eu fiquei do outro lado da rua, encostado num poste, com a faca no bolso, o coração batendo seco. Mas quanto mais eu olhava, menos vontade eu tinha. Ele não era mais um monstro, era só a sobra. Um corpo remendado, pendurado num discurso que ele mesmo inventou para sobreviver. A sombra dele era maior do que ele, e ninguém ali via, porque ninguém nunca quis ver. O braço dele tremia quando segurava a Bíblia. A bengala falhava a cada 3 passos. Os olhos pareciam vidrados, quase cegos. E mesmo assim, ele sorria. Para manter a fantasia, para não morrer de vez. Foi aí que entendi. Ele já estava morto por dentro. Fazia muito tempo. Talvez desde o dia da faca. Talvez desde o primeiro menino que ele tocou. Talvez nunca tenha vivido de verdade. Eu respirei fundo. Cruzei a rua, passei devagar pela lateral da igreja. Ninguém me reconheceu, nem ele. E se tivesse olhado, talvez nem me visse. Voltei para a rodoviária com o mesmo silêncio de sempre. Rosalina me esperava em casa, sentada na cadeira de palha, costurando. Não perguntou, só olhou. Eu deixei a faca em cima da mesa. Peguei a bacia, lavei o rosto, tirei a camisa suada. Jantei sem pressa. Naquela noite, deitei sem faca debaixo do colchão, sem barulho na cabeça, sem o peso no peito, e dormi. Mas dessa vez, dormi mesmo, como quem fecha a porta de um cômodo que nunca mais vai precisar entrar. Agora que o tempo me come devagar, que o corpo já não responde com a agilidade de antes e a cabeça volta para lugares que eu tentei esquecer por mais de meio século, eu percebo. Sobreviver não é milagre. É insistência. Não tem heroísmo, não tem glória, só teimosia. Só o ato de continuar acordando, mesmo quando a alma já deitou faz tempo. Minha vida foi isso, um arrasto. Trabalhei onde deixavam, de sol a sol, debaixo de chuva, com a unha encravada, a coluna torta, o estômago vazio. Fui porteiro, ajudante de pedreiro, descarregador de mercadoria. Vendi jornal, consertei telhado, varri igreja. Ninguém nunca quis saber de onde eu vinha, e eu agradecia por isso. Tive fome, tive febre, tive ferida que demorou meses para fechar. E também tive raiva. Raiva do mundo, de mim, do que me fizeram. Uma raiva que me corroía por dentro, me dava gosto de ferrugem na boca. Teve época que eu queria desaparecer. Não por covardia, mas por cansaço. De ter que explicar para mim mesmo, todos os dias, por que eu ainda estava aqui. Mas tinha Rosalina. Ela nunca fez perguntas, nunca cobrou, nunca disse vai passar. Só ficava ali, sentada ao meu lado, costurando em silêncio. E quando eu estava prestes a desabar, ela colocava uma xícara de café na minha frente e dizia, bebe, ainda tá quente. E era só isso. E era tudo. Nunca tivemos filhos. Não porque não pudéssemos, mas porque eu não consegui. Nunca achei que seria capaz de cuidar de outra vida. Como é que você protege alguém se passou a vida inteira tentando se proteger de tudo? Como é que você dá colo se nunca teve onde cair? Rosalina não reclamou. Carregava os próprios fantasmas. E a gente aprendeu a dividir as noites sem peso. Era uma solidão compartilhada. Uma tristeza que se respeitava. A casa onde moramos os últimos anos era simples. 2 cômodos, quintal pequeno, chão de cimento. Mas era limpa, silenciosa, sem porta batendo, sem passo pesado. E isso, para mim, era luxo. Minha mãe viveu até os 78. Fiquei com ela nos últimos anos. Depois que Rosalina adoeceu e foi embora, voltei para a casa da infância.
a mesma, aquela. Reformada com outra pintura, outra mobília, mas os fantasmas ainda sabiam o caminho. Ela já andava devagar, a pele fina feito papel, mas ainda fazia questão de passar o pano na casa toda sozinha, de arrumar o armário da cozinha, de esquentar o leite no fogão a lenha. A faca ainda estava lá, mesma gaveta, mesmo cabo, ligeiramente enferrujada, mas inteira. Ela nunca falou sobre aquilo. Nunca. Nenhuma vez. Nem quando eu voltei para casa, nem quando a gente se sentava lado a lado na varanda, nem quando ela sonhava à noite e gritava baixo. Mas toda a tarde ela me servia o café, sem açúcar, como eu gostava. E depois, sem dizer nada, passava a mão na minha cabeça, devagar, do alto até a nuca, como quem limpa uma poeira imaginária, como quem reza com os dedos. Era o jeito dela de dizer, eu te salvei, e eu entendia. Cada vez que ela fazia isso, eu lembrava do sangue, do grito, da mão dela puxando a minha, do silêncio absoluto com que a gente deixou aquela casa. Ela nunca me pediu desculpa por nada. E eu também nunca agradeci em voz alta. Mas no fundo, a gente sabia. Ela me salvou, e eu salvei ela também. Porque quando ela olhava para mim, já velho, já grisalho, já cansado, ela via que eu não tinha virado o que ele tentou fazer de mim. E isso era vitória. Não teve final feliz. Rosalina morreu numa tarde chuvosa, com a cabeça no meu colo, depois de semanas tossindo feito cachorro velho. Sem hospital, sem padre, sem alarde. Só nós dois. Eu segurei a mão dela até o último suspiro. Minha mãe se foi anos depois, dormindo, sem sofrimento. Enterrei ela com a roupa que ela gostava e na lápide só escrevi: descansou. A casa ficou vazia. Eu fiquei sozinho, mas não com medo, não mais. Hoje eu acordo cedo, penso no que fui, no que fizeram de mim, no que construí com os cacos. Às vezes ando até o portão, olho a rua e volto. Sento na cadeira da varanda e fico vendo o tempo passar. Não espero visita, não deixei herança, não construí família. Mas deixei um testemunho, o de quem sangrou, mas não morreu. De quem foi pro fundo, mas não virou o fundo. Se alguém um dia perguntar por mim, diga que eu vivi do jeito que deu. E que mesmo não sendo bonito, foi verdadeiro. E às vezes isso é tudo que a gente pode esperar da vida. Sobrevivi. E isso, para mim, basta. E se você gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo.